uma canção antiga. Só o que se pode esperar de mim é canção antiga. Algemado por um peso, obrigado, Senhor, nesta manhã. Nós exaltamos o Teu nome pela salvação em Cristo Jesus. Exaltamos o Teu nome pelo Teu amor revelado a nós na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor Jesus fez por nós e a transformação da nossa vida e o perdão dos nossos pecados e a justificação que foi feita, Senhor, em todo aquele que recebeu a abundância da graça. Nesta manhã que vamos meditar nas Escrituras Sagradas, Senhor, na Tua Palavra, Tu possas falar aos nossos corações. Trate, Senhor, conosco, assim como Tu tens feito, Senhor, nesses cultos, nesses encontros. Tu tenhas liberdade total, Senhor, que Teu Espírito possa agir, trabalhando em nossos corações, em nosso ser e fazendo o que Te apraz fazer. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor revelado a nós. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amanhã desse dia eu quero tratar com vocês sobre um assunto que esta semana, durante a semana, Deus foi falando ao meu coração e eu fui ler. Eu já tinha lido e meditado nessa história, mas eu fiquei olhando para as Escrituras, para esse momento aqui do povo de Israel, uma situação complicada, difícil para nós entendermos, difícil para qualquer um que você possa contar essa história, entender
alguma coisa que venha da parte de Deus nesse sentido, porque o conceito geral da nossa vida, Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. Mas algumas situações acontecem, a Bíblia não esconde nada, né? Bom de lidar com as Escrituras, porque as Escrituras, elas são a verdade, ela representa, ela é a verdade, e ela traz verdade, ela traz luz, e ela não oculta nada. E existem coisas que eu me deparo nas Escrituras e me pergunto, mas tem algumas que eu ainda não consigo entender. E aqui talvez seja um dos textos que nós vamos meditar, que é difícil compreender por que Deus agiu assim. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Levanta-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido, e eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu, nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados, e se reuniram em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa do motivo da reunião e também porque chovia muito. Em outras versões está que eles tremiam por causa do motivo da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e disse-lhes: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 ou 2 dias, porquanto foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a assembleia. Então, que cada um de nossas cidades que se casou com mulheres estrangeiras venham numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa deste pecado. Somente Jonatas,
filho de Azael, e Jesaías, filho de Tiquvá, apoiados por Mesulão e o levita Sebetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de famílias, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no dia 1º do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No dia 1º do 1º mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e seus filhos Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedaías. Todos eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro de rebanho como oferta por sua culpa. Eu vou ler até aí, o demais texto a gente guarda para daqui a pouco falarmos dele. Eu não sei se você consegue compreender bem o que está acontecendo aqui, mas eu vou tentar traçar um pouco da história que aconteceu nessa história. Na verdade, os refugiados, aqueles que tinham sido levados escravos para a Babilônia, estavam escravizados ali, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram levados por Nabucodonosor, e ali havia uma descendência, crianças e jovens que também haviam sido levados. E nesse tempo, esses homens, agora já maduros, Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, essa turma toda, eles eram contemporâneos, e eles retornam para Jerusalém depois da queda do reino de Belsazar. Eles retornam para Jerusalém com uma permissão para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, e eles voltam. Então a história nos conta isso. Esdras estava no meio disso, e Esdras era um sacerdote. E nesse retorno, Esdras começa a arrumar a casa. Vamos construir o templo? Sim, vamos construir, mas precisamos arrumar tudo que está fora de lugar. E eles começam a acertar as coisas, até que chega a um ponto, que é um ponto muito difícil. E esse texto abre com o momento em que Esdras estava orando e confessando e chorando, prostrado diante do templo de Deus. Por que isso estava acontecendo? Porque era uma situação que, para ele, como líder, como sacerdote, ele ia ter que agora fazer alguma coisa, e ele estava diante de Deus prostrado, porque havia chegado ao seu conhecimento que pessoas haviam pecado, e Israel estava em pecado por conta daquele pecado que eles haviam cometido, que alguns deles haviam cometido. A história conta que Israel nesse tempo tinha cerca de 29 mil famílias, mas dentre essas 29 mil famílias, cerca de 110 a 113 famílias foram constituídas lá ainda no tempo da escravidão, vindo agora para o retorno para Jerusalém. No tempo do exílio, eles constituíram famílias ali. Os filhos de Israel constituíram famílias naquele lugar onde eles estavam, e cerca de 110 a 113 famílias foram constituídas ali, com mistura de povo de Israel e povo de outras nações, que Deus havia dito para não fazer. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 7 fala disso, e traz deixa eu ver, eu acho que eu anotei isso aqui, e traz uma determinação de Deus, que é uma determinação sem questionamento. Diz assim: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas e filhos, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para seus filhos,
pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Então a ordem de Deus era clara: não casem com outros povos. E aí o que acontece é que Esdras chega a um ponto que descobre que dentre eles haviam famílias constituídas, que haviam sido constituídas debaixo de um pecado e que Deus não aprovava. Esse é o contexto dessa história. Só que aqui, irmãos, está a situação agora nós precisamos resolver o que foi feito. E aqui é que a coisa pega. Porque quando você olha para cá, veja bem o que acontece aqui. Esdras estava orando, confessando, chorando, prostrado diante de Deus, né, e do templo de Deus. Uma grande multidão de israelitas, preste atenção nos detalhes aqui, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, estavam ali, junto a ele, se reuniram em volta dele. Eles também choravam amargamente. Ou seja, algo já estava anunciado aqui. Já havia alguém falando alguma coisa. Precisava ser resolvida essa situação. Não dava para ficar assim. E agora como vai ser resolvido? A angústia do coração talvez estivesse voltado para aquilo que o apóstolo Paulo chama de remorso do mundo. Tá? O apóstolo Paulo fala disso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Ele fala, no versículo 9, ele fala que há dois tipos de tristeza e contrição. Um está ligado a remorso, e Paulo chama isso de remorso do mundo, e o outro está ligado a arrependimento, que é o que leva à salvação. O apóstolo Paulo fala disso na sua carta aos Coríntios. Mas o que acontecia aqui? A gente não sabe se eles choravam pelas consequências do que viria agora, ou se eles choravam porque realmente estavam arrependidos e profundamente arrependidos. E esse é o ponto. Mas independente de qualquer coisa, entra em cena Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, e diz a Esdras o seguinte: fomos infiéis ao Senhor nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Ele percebe que o povo se reúne para chorar, Esdras está chorando, e ele levanta a voz e diz: realmente pecamos, realmente erramos, mas ainda há esperança. E aí ele traz uma proposta, irmãos, que para mim é a coisa mais difícil de conceber. Imagine você com a sua família estruturada, né, filhos, tudo certo, e aquela família, talvez uma família grande, vários filhos, sua esposa e tal, tudo bem, você conheceu lá no Egito, lá em Babilônia ainda, mas agora você está vivendo uma nova realidade, e parece que, não, agora a gente não vai nem mais falar do passado, agora nós vamos tratar das coisas desse momento, desse tempo, do que Deus está fazendo, e o passado acabou, mas de repente alguém diz: olha, nós pecamos contra Deus. E há algo que muitas vezes o ser humano se agarra, é tentar dar uma acomodação, fazer uma acomodação, trazer uma acomodação, trazer uma situação de vamos deixar para lá, não vamos mexer nisso, não vamos falar disso, não vamos tratar disso, deixa isso para lá, vamos encarar agora a nossa realidade daqui para frente. E de fato essa é uma proposta muito ligada ao tempo da graça. O tempo da graça é isso. O tempo da graça não, deixando as coisas para trás fica, né, sigamos para o alvo. Essa é a proposta do tempo da graça. Mas nesse tempo aqui não era assim. Se tinha problemas, se tinha erros, se tinha alguma coisa a ser tratada, vamos tratar tudo como tem que ser tratado. E aí Secanias, né, ou Secanias, ele vem e traz a seguinte proposta: olha, nós vamos fazer o seguinte: aqueles que casaram-se com mulheres estrangeiras, independente de ter filho, quantos filhos tenham, eles vão mandar embora as suas mulheres e seus filhos. Vamos acabar, vamos limpar, vamos depurar o povo. Parei, eu falei: Deus, que é isso? Muito duro, não dá.
E aí a gente fica, né, olhando para textos como esse, a gente fala, será que Deus não podia dar uma aliviada nisso? Até poderia. Mas sabe o que me chamou a atenção, irmãos? É que muitas vezes nós estamos agindo assim como estamos pensando acerca desse texto, achando que o problema criado por nós é culpa de Deus. E agora Deus vai ter que resolver o problema que nós criamos. Muitas vezes nós fazemos assim. A situação está diante de nós, nós sabemos, conhecemos a lei do Senhor, sabemos o que tem que ser feito, sabemos como proceder, mas aí a gente, não, mas aí agora aqui vamos abrir um precedente, abre uma situação, e aí depois vai ter que resolver, e a situação vai doer na hora de resolver, e quando doer, a gente vai jogar para Deus isso, mas Deus é muito duro, Deus está tratando de uma forma muito dura. E eu quero só fazer um parênteses para dizer que Deus é Deus, tanto do tempo da lei quanto do tempo da graça. E Ele vai continuar Deus. Ele não muda, não há nele nenhuma sombra de variação. O que eu quero dizer com isso é que se você procurou e você achou, Deus não vai abençoar o teu pecado por pena de você, porque você é um coitadinho, ou porque você diz que é do povo de Deus, porque você serve a Deus. A verdade é que a questão do arrependimento é que vai nos levar, um arrependimento sincero, vai nos levar a tomar decisões e atitudes. E vamos ter que nos acertar diante de Deus. E não é Deus que está errado, somos nós que erramos. Não foi Deus que agiu severamente, disse agora abram, mandem embora suas mulheres e seus filhos, e vocês vão seguir comigo. Não foi Deus que disse isso. Deus disse, não façam isso. Isso mostra na nossa vida, irmãos, que muitas vezes é assim que a gente age. Ou não? Deus diz, não faça, não se relacione, não peque, não vá por esse caminho. E a gente diz, Deus, dá um tempinho, fica aí, deixa eu resolver minha vida aqui, eu tô longe de tudo, de todo mundo, vou resolver minha situação aqui. Aí você faz, aí as consequências vêm. E quando as consequências vêm, a culpa é de Deus. Não, Deus é muito duro, Deus trata assim as pessoas. Olha como Deus trata, não pode. Como é que vai separar a família instituída, com filhos, com, mulher, uma família que provavelmente estava harmoniosa, vivendo em harmonia. O pai amava o seu filho e amava a sua esposa amava o pai, mas agora vai ter que separar, vai ter que mandar embora. Isso é duro demais. Mas é por causa da dureza do nosso coração é que experimentamos coisas como essa. E muita gente começa, falo mais para o contexto da juventude, mas serve para adultos também. Começa a se relacionar com alguém, começa a namorar alguém e sabe, no fundo sabe, que não deveria estar fazendo isso, não deveria estar se relacionando. Aí esse relacionamento vai vai progredindo, vai se desenvolvendo, aí chega um ponto que o sentimento já está dentro, né? Aí já está amando, já está sentindo, já está apaixonado. E aí quando chega esse sentimento, aí Deus vem e fala assim, mas está certo? Não está. E agora? Tem que fazer o quê? Tem que romper. Aí dói. E as nossas dores, elas são constituídas pelos nossos erros. Porque na verdade Deus não quer que soframos. Deus quer nos deixar, nos levar, nos conduzir de maneira em que experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Contudo, nós insistimos em seguir os nossos próprios caminhos e por isso colhemos aquilo que não deveríamos ou que não gostaríamos. E aí parece ser duro demais. Nesse contexto aqui, eu vou passar para a parte que mais nos importa, que é a questão do arrependimento. Preste atenção aqui, por favor. Depois disso feito, depois dessa situação, eles chamam Esdras, eles falam para o líder, e pensa comigo o peso que está sobre esse líder agora. Eles falam, Esdras, seja corajoso, faça o que precisa ser feito.
Zacarias fala isso para Esdras e fala: e nós vamos te apoiar, nós estamos contigo, mas faça o que precisa ser feito. O que significa que diante de Deus nós temos que acertar as nossas causas, que não vai dar para abafar, não vai dar para botar o pecado em banho-maria e deixar lá, e vamos lá, vamos resolver. Já que voltaram para reconstruir a terra, para reconstruir o templo, para seguir debaixo da vontade de Deus, agora tem que acertar tudo. E a proposta nossa, do cristão, quando recebe a abundância da graça, é exatamente essa. Você recebeu, Deus entrou na tua vida, o Espírito Santo falou contigo, você quer Deus, quer andar com Deus, quer caminhar com Deus, agora acerta tudo. Vai acertando o que está fora do lugar. Não é venha como está e fique como está, mas é venha como está, mas vai consertando a sua vida, vai estabelecendo os seus parâmetros de acordo com a vontade de Deus. Mas é interessante que no versículo, vou procurar na minha Bíblia aqui, versículo 9, versículo 10. Preste atenção no que acontece a partir do versículo 10. Depois que eles já conversaram sobre o que precisa ser feito, Esdras institui líderes para tratar, porque ia demorar para tratar, tratar caso a caso, família por família, saber quem foi que se envolveu com mulheres estrangeiras. Mas o versículo 10 diz assim: então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. A primeira coisa que nós precisamos olhar aqui para esse contexto que Esdras começa a tratar é que há uma necessidade de confissão, há uma necessidade de trazer à luz, há uma necessidade de mostrar o que aconteceu, o que nós muitas vezes não queremos mexer, o que nós muitas vezes não queremos tratar, aquilo que nós queremos deixar para lá. O Esdras vem e diz: olha, vocês pecaram. Então a primeira coisa para aqueles que são sinceros diante de Deus precisa ser feito é confessar, falar o que houve, enfrentar a situação com verdade, com sinceridade no coração. Então Esdras diz o seguinte: vocês transgrediram, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Primeira coisa, confesse. Confissão é mais do que apropriar-se do perdão pelo que fizemos de errado. Confessando, concordamos com Deus que os nossos pensamentos, palavras e ações estão erradas e contrárias à sua vontade. A confissão, ela tem um peso. Por que a Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia? Por que a Bíblia diz isso? É necessário confessar, é necessário dizer o que estamos fazendo, porque é muito mais do que apropriar-se do perdão, mas é dizer: Deus, eu concordo que eu errei, eu concordo que diante de ti eu estou fora do contexto da tua vontade. O problema é que a confissão, ela tem desaparecido do meio daqueles que servem a Deus. Sabia disso? E eu vou dizer por que ela tem desaparecido. Nós temos tratado as coisas de maneira genérica, generalizando tudo. E as nossas orações, pense comigo se não é assim, as nossas orações são assim: Senhor, perdoa os meus pecados. A pergunta é, se tem sinceridade no coração e se você precisa confessar, é que pecado? Ah, tem tantos, ótimo, então comece a listá-los, comece a falar qual é o pecado que você está trazendo diante de Deus para perdão. E Esdras começa a tratar o assunto dessa maneira: olha, tem pecado, e o pecado é esse, mostrando, apontando. Isso é confissão.
Diante de Deus, nós precisamos nos apresentar para dizer para Deus o que realmente está acontecendo conosco. Por que eu estou me dobrando diante de Deus agora para fazer uma oração e pedir perdão? Se eu não confesso, a minha oração ela está pela metade. É necessário que eu confesse o meu pecado. E confessar diante de Deus é dizer para Deus. Eu não sou muito adepto em algumas situações existem pecados que precisam ser confessados, inclusive diante da congregação, por conta daquilo que a Bíblia diz e orienta a fazer. Mas eu acho que em primeiro plano o que precisa ser feito é a confissão diante de Deus. É necessário confessar diante de Deus. Esdras trouxe uma situação porque ele já havia confessado os pecados diante de Deus. A Bíblia começa o texto do capítulo 10 dizendo que ele estava orando, confessando seus pecados, chorando na presença de Deus e se derramando diante de Deus. Ele já estava fazendo a confissão. Agora ele traz a público e diz: nós pecamos diante do Senhor quando casamos com mulheres estrangeiras. Então trazer a público, confessar, é muito mais do que apropriar-se apenas do perdão pelo que fizemos de errado. É óbvio que Jesus nos perdoou de todo pecado. Nós já estamos perdoados por Cristo. Ele morreu na cruz para pagar essa conta. Mas é necessário confessar. A necessidade de confessar é estar diante de Deus e dizer: Senhor, porque é aqui que nasce o arrependimento. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Teu amor, porque eu errei. Aonde? Errei aqui. Fez o quê? Fiz isso. Porque senão nós vamos continuar na nossa fuga com palavras gerais, né? A fuga com palavras gerais, ela é assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, né? Perdoa os nossos pecados. E o Senhor está pronto a perdoar, Ele quer perdoar. Mas e a confissão? Porque a confissão vai trazer uma contrição no nosso coração. E aqueles que se humilham diante do Senhor vão ser exaltados. Aqueles que se prostram diante de Deus vão ser erguidos novamente. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A outra coisa é que o versículo 11 desse texto diz o seguinte: agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai, olha isso, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. A primeira coisa é confessar. Quando há arrependimento, eu confesso. A segunda coisa é eu deixo, eu abandono. Separar-se aqui, essa é a atitude que vem a partir da minha condição de arrependido. É voltar ao ponto da obediência, é estar disposto a fazer a vontade de Deus, renunciando a qualquer ato de desobediência, é deixar as práticas ruins. Então o Esdras traz uma palavra de confissão, mas ele diz: olha, além da confissão tem que acertar. Agora tem que botar a casa em ordem. Vocês vão ter que tomar atitudes que de fato apontem para uma renúncia pessoal de cada um de vocês do ato de desobediência. Porque quando eles começam a confessar, eles declaram: eu realmente errei, o Senhor está certo, eu estou errado porque estou agindo contrário à vontade de Deus. Mas agora eu tomo a atitude, eu tomo a decisão, eu preciso abandonar, deixar, separar-se. A atitude de se voltar para Deus e voltar-se à obediência. Se estamos sujos, não basta saber que estamos sujos, precisamos nos limpar. A confissão é você olhar para si e falar: pô, me sujei todo, estou todo sujo. Essa é a confissão. E a atitude? A atitude agora é tomar um banho, né? Não adianta você reconhecer: não, eu estou sujo. Ah, ok, estou sujo. E daí? Vai fazer o quê? Se estamos sujos, não basta saber que estamos sujos, declarar que estamos sujos, precisamos nos limpar. Chegou a hora de resolver, de trazer a solução para estas coisas.
por terceiro e último, nesse contexto de acerto diante de Deus, lá no versículo 19 de Esdras diz assim: todos apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir suas mulheres. Cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Olha isso. Não há remissão de pecados sem sangue. Não há remissão de pecados sem sangue. Graças a Deus, o Cordeiro que foi morto e que está vivo e vive para sempre, já derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Então nós não precisamos mais erguer um carneiro, apertar a mão e falar: não, nós vamos fazer o que precisamos fazer e agora nós vamos apresentar um carneiro. Nós não precisamos mais, porque o Cordeiro já foi apresentado. O Cordeiro foi apresentado na cruz, já derramou o seu sangue. Agora nós precisamos fazer os dois passos anteriores: confessar e deixar. Isso é bíblico. E o arrependimento sincero, ele é carregado destas coisas: de confissão e de abandono, de negar-se a si mesmo, de se renunciar, de abandonar as práticas ruins e a desobediência a Deus. E uma coisa interessante aqui nesse texto é que na hora de resolver, se você continuar lendo aqui o texto, você vai identificar, eu não vou ler porque os nomes são muito difíceis e aí vai demorar para ler. Mas se você for continuar lendo Esdras 10, a partir do ponto que eu parei, você vai identificar uma coisa que eu vi quando estava estudando. Você vai identificar que na hora de resolver, não se começa a resolver tão somente pelo povo. Começa a se resolver pela liderança. Começa a resolver por cima. Começa a se resolver pelos sacerdotes. Porque teve sacerdote que foi para lá e, estando lá, se casaram com mulheres estranhas. Nem cargo, nem linhagem, nem liderança garante integridade moral. Nem cargo, nem linhagem, nem liderança garante integridade moral. Agora, irmãos, uma vez tendo uma situação para ser resolvida, Esdras faz o seguinte: olha, vamos lá, ele dá nome às pessoas. Essa é uma outra questão do arrependimento, que muitas vezes a gente fica querendo esconder as coisas. E eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus trata conosco na luz. Se você quiser tratar com Deus, trate na luz. E tratar na luz significa dar nome a quem tem nome, né? E se há nome para ser dado, vamos falar dos nomes que precisam ser ditos. E os nomes começam a ser ditos. Contudo, Esdras faz um apontamento para a liderança. E ele diz o seguinte, eu vou ler só umas partes aqui para que vocês entendam. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que se casaram com mulheres estrangeiras: filho de Jesua, filho de Zodaque. Aí ele começa a falar, entre os filhos dos sacerdotes, acharam pessoas que fizeram isso. Então começou pela casa dos sacerdotes. Aí depois você vai lendo um pouco mais e você vai descobrir assim, por exemplo, versículo 23, dos filhos dos levitas, ou dos levitas, Zozadabe, Simei, Queilaís. E aí ele começa a dizer. Então ele fala assim, dos sacerdotes, da casa dos sacerdotes, fulano, 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 estes se casaram com mulheres estrangeiras, esses desobedeceram a Deus e estes estão em pecado. Então, ser líder, né, ter uma posição, um cargo, nem sempre garante integridade moral. Deveria, tá? Mas nem sempre. Então nós que exercemos algum tipo de liderança, ou nós que temos chamado para a liderança, precisamos entender isso,
que nem sempre isso vai nos conduzir a uma integridade moral. É necessário compromisso com Deus. O compromisso com Deus, muitas vezes, vai fazer a coisa doer. E aí começou essa obra da casa dos sacerdotes. Depois foi para a casa dos levitas. E se você continuar lendo, você vai descobrir. Depois foi para a casa dos cantores. Depois foi para a casa dos porteiros. Ou seja, veio de cima para baixo. Mas foi lavando tudo. É hora de purificar. É hora de se arrepender. Eu vou ler aqui para a gente fechar e dar um desfecho a essa palavra. O texto do qual me referi, de 2 Coríntios 7, versículo 1 a 10. Diz assim: amados, que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-nos lugar no coração de vocês, e a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Isso é 2 Coríntios 7, versículos 1 a 10, tá? Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tendo grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação de que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta, e o apóstolo Paulo trata de uma coisa muito interessante, presta atenção. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, mas percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus, esse é o versículo 9, né? A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Veja que a tristeza segundo Deus produz em vocês, produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Essa é uma passagem que o apóstolo Paulo trata em 2 Coríntios, e a gente sabe que na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, houve muito problema, houve muito conflito, porque Paulo estava tratando a igreja, exortando a igreja, trazendo à igreja uma palavra de peso para que eles se acertassem, para que eles não se desviassem. Enfim, isso gerou muito problema. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta, gera um baque na igreja, fica todo mundo atordoado, porque a primeira carta foi muito dura, mas nessa segunda carta, o apóstolo Paulo está dizendo coisas magníficas, e que a gente pode aplicar ao texto que lemos e ao assunto que tratamos nessa manhã. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, quando eu escrevi, eu percebi, eu mesmo fiquei triste, porque soube que essa carta gerou uma tristeza em vocês. Mas depois eu me alegrei, porque percebi que a tristeza que foi gerada foi uma tristeza de arrependimento, que gerou arrependimento em vocês. E aí essa é a tristeza de Deus, é uma tristeza, é um arrependimento que leva à vida eterna, que leva à salvação, que não foi somente um remorso, semelhante ao remorso do mundo, que leva o homem a perecer. Então o apóstolo Paulo está fazendo distinção entre arrependimento e remorso. E na prática da nossa vida, nós temos essas duas situações. Muitas vezes confundimos e não sabemos nem como lidar.
quando a gente peca, ou a gente está com remorso, ou a gente se arrepende. Muitas vezes temos remorso. Remorso é aquilo que Paulo fala, é a tristeza segundo o mundo. É tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Se não houver consequências, não haverá tristeza. Não existe tristeza pelo que o pecado é em si. Isso é remorso. Por ele afligir o coração de Deus, de profanar o nosso relacionamento com Deus. O foco da dor, do remorso, é todo horizontal, é do mundo. Portanto, assim que as consequências passam, o comportamento ruim ressurge. O coração não ficou enjoado com o pecado em si. Então, o pecado continua enraizado nele. O remorso é isso. Por um pouco de tempo, a gente fica entristecido pelo que fez, mas daqui a pouco a gente vai voltar a fazer. Isso é remorso. A gente se entristece hoje, mas a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, porque não houve arrependimento, houve remorso. E este remorso é aquilo que Paulo chama de tristeza segundo o mundo, porque é uma tristeza que está muito mais ligada à consequência. Me arrependo de ter casado com fulano ou com fulano. Que arrependimento. Que arrependimento de ter me relacionado com a pessoa errada. Que arrependimento de ter feito negócio, de ter feito sociedade com a pessoa errada. E você está, na verdade, com remorso, porque você está preocupado com as consequências que isso te trouxe. Isso é remorso. Com aquilo que foi ruim, mas foi ruim porque te trouxe alguma consequência. Agora, o arrependimento genuíno se concentra em um único resultado permanente e real, que é a perda da comunhão com o Senhor. Quando você se arrepende, a tua mente não está preocupada com as consequências que o pecado pode te trazer, e vão te trazer. O pecado traz consequências, sempre. Mas a tua mente, no arrependimento, quando você confessa, quando você deixa, quando você busca o sangue para te redimir, o arrependimento genuíno, sincero, verdadeiro, ele está voltado para o que você fez e te separou de Deus. Porque o centro da tua vida é o Senhor, o centro da tua vida é Deus. E uma vez alguma coisa tendo entrado e quebrado esta realidade de comunhão com Deus, isso vai te trazer arrependimento. E você vai se contristar, você vai ficar muito triste. Mas não é por conta das consequências, mas sim por conta daquilo que realmente é Deus para a tua vida. É o amor da tua vida, é o Senhor da tua vida. E se Ele é o Senhor, você não quer ficar longe dEle, você não quer se afastar dEle. Então a tua dor não está pelas consequências do que o mundo possa te apresentar, de algo que possa vir sobre você por conta do seu pecado, mas o principal foco é a perda da comunhão com Deus. O arrependimento sempre nos capacita a aceitar e deixar para trás o que aconteceu, ao entender que Deus nos perdoou e que não o perdemos. Sentimos que os resultados terrenos são mínimos em comparação com a consequência espiritual, que é perder a comunhão com Deus. Quando eu estava estudando isso aqui, lendo, e buscando, e escrevendo, e trazendo, irmãos, eu lembrei de uma época da minha vida. Eu tenho uma vergonha tremenda da minha história. Tenho uma vergonha tremenda. A minha vida, ela se dividiu em duas épocas, em duas eras, antes de Jesus e depois de Jesus. Quando o Senhor me restaurou, aí sim eu quero começar a falar do que aconteceu. O que aconteceu antes, que o inferno maquinou contra mim, das coisas que eu errei, das coisas que eu pequei, das coisas que eu não vou culpar o diabo, porque tem muita gente que transfere toda a culpa para o diabo. O diabo é que me seduziu. E o teu coração? O nosso coração? Nós que pecamos. E aí a gente tem que parar de fugir dessas realidades. E eu falei, meu passado é terrível, eu não falo dele. Se eu contei
2, 3, 4 vezes no máximo o meu testemunho de restauração de vida, né? Ou aquilo que eu passei. Se eu contei 3 ou 4 vezes, foi muito, porque há no meu coração a vergonha, a tristeza. E eu quero dizer algo, eu estou falando disso só para chegar a esse ponto, que quando eu estava longe de Deus, me afastei de Deus e fiquei longe de Deus, e fui longe mesmo, a coisa que eu mais sentia falta era da presença de Deus. Sentia a presença de Deus. Eu sentia muita falta disso. E olha que eu estava preenchendo o meu tempo, eu estava preenchendo o meu ser, a minha carne, com todos os prazeres possíveis e imagináveis. Mas eu tinha um vazio, e esse vazio eu sabia que era a presença de Deus. Eu nunca mais havia sentido presença de Deus. Apesar de todos os prazeres que eu pude usufruir no mundo, eu não tinha aquilo que para mim era o que mais faltava, mais fazia falta. E aí, irmãos, quando eu estava lendo isso aqui e vendo que o remorso, ele está somente ligado às consequências mundanas, às consequências que o mundo vai nos trazer por conta do pecado, eu falei, Senhor, arrependimento é exatamente aquela sede que eu tinha. Porque quando eu descobri que eu, voltando para o caminho, estando em Cristo, eu poderia sentir novamente a presença de Deus, meu irmão, a coisa mais preciosa do mundo é a tua comunhão com Deus, é a nossa comunhão com Deus, é podermos orar, é podermos saber que Deus nos ouve, é podermos saber que Ele é o nosso Deus, é podermos saber que Ele cuida da gente, é podermos saber que Ele nos ama, é termos essa comunhão, esse religar, essa religião religada a Deus. É isso que importa, e para o arrependimento acontecer, eu preciso saber que a coisa mais importante na minha vida é Deus, é a minha comunhão com Deus. Todas as outras coisas são banais e são passageiras e são mundanas e vão ficar por aí. Todas as consequências de pecado que eu possa ainda viver por conta dos meus pecados nessa terra vão ficar por aí. Mas o meu arrependimento me trouxe de volta a um ponto que é a coisa mais excelente que eu poderia chegar. É voltar a estar na presença de Deus, voltar a ter comunhão com o Senhor. Se não houver isso, esse entendimento que para que eu me arrependa, eu preciso entender que o que é mais importante para mim é Deus e a minha comunhão com Ele. Se não houver isso, eu posso sentir remorso, eu posso ficar triste pelo pecado, posso ter até esse tipo de comportamento, mas tudo vai girar em torno das consequências do mundo. Por isso Paulo chama isso de tristeza do mundo. Mas aqueles que se arrependeram, quando Paulo fala, né, que houve uma mudança tão tremenda, olha os detalhes que Paulo cita aqui. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês. Aí ele vai mais adiante dizer o seguinte: agora, porém, me alegro. Ele fala assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza. Olha o que Paulo diz: a minha carta tenha lhes causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi por perceber que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Preste atenção agora. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não a remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte.
Vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação. Olha só o que Paulo vai falar. Que dedicação, que desculpas, sabe? Aí Paulo começa a mostrar o que o arrependimento na vida deles trouxe, a tristeza do arrependimento. Ele diz o seguinte: que dedicação, que desculpas, que indignação. Ou seja, Paulo estava falando de assuntos que ele havia tratado com eles. Que temor. Olha o que produziu essa tristeza segundo Deus. Temor, que saudade. O apóstolo Paulo, que estava tendo problemas com a igreja, agora a igreja diz, através de Tito, manda dizer para Paulo: estamos com saudade de você, Paulo. E aí Paulo está dizendo: olha só o que essa tristeza produziu em vocês. Temor, saudade, que preocupação. Preocupados com Paulo. Que desejo de ver a justiça feita. Começou a ter a igreja começou a ser movida de um sentimento diferente. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então eu quero finalizar essa palavra, irmãos, com esse texto, com essa reflexão, olhando para o arrependimento como fruto sincero, fruto da sinceridade. Se não houver sinceridade no nosso coração, não há arrependimento. Arrependimento é contrição. Arrependimento é transformação. O que aconteceu com o povo no tempo de Esdras é que eles corrigiram o problema. Tem até uma parte aqui nesse texto, até bem interessante, que quando eles estavam reunidos, e havia muita gente reunida, eles conversaram, porque estava chovendo, né? E eles conversaram e pediram para que fosse resolvido de uma outra forma, para que eles não ficassem ali na chuva. No tempo era muita gente e tinha muita coisa para tratar. E aí Esdras separou os líderes, né, para que eles pudessem tratar de cada caso, né, em suas cidades e tal, mas que eles se comprometessem em tratar. E aí tem aqui um versículo que me chamou a atenção, que diz o seguinte: somente Jonatas, aí o versículo anterior, só para a gente entender, diz assim: olha, que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Então, que cada um de nossas cidades que se casou com mulheres estrangeiras venham numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, Jezeias, filhos de Tikvá, apoiadores de Mesulão, e o levita Sebatai discordaram. Percebam que não houve concordância plena, né, nesse caso. E aí eu falei: Deus, então o que houve aqui? Porque a Bíblia não fala mais do que aconteceu. Fala só que teve um grupo pequeno, mas teve gente que discordou. Discordou de quê? O trato era o seguinte: não dá para ficar todo mundo aqui, está chovendo, então fulano, líderes vão para as suas respectivas cidades e vão tratar de cada caso, de cada família que pecou, ok? Tratem lá e depois tragam a definição, porque já está acertado. Nós já combinamos, já apertamos as mãos e vai ser assim, ok? Então está tudo certo. Mas alguém se levantou contra e disse: não concordamos. Alguns se levantaram. E a Bíblia não fala mais o desfecho dessa discordância. Não fala. Mas eu parei para pensar nisso. Falei: por quê? Por que eles discordaram? De duas uma. Ou eles não queriam que as famílias se separassem, né? Ou no coração deles não estava essa coisa de priorizar Deus, de botar Deus em primeiro lugar. Ou eles acharam aquilo que muitos de nós achamos quando lemos num texto desse, um absurdo, as famílias se separarem depois de formadas, depois de caminhando e tal, né? Eles foram levados pelo coração de dizer: pô, não pode separar agora, já tá, né? Já tem filho, já tem família instituída, não pode. Ou então eles eram os mais radicais dentre eles, que
olhando para a proposta de, vamos resolver, mas dessa forma, vai para casa, depois a gente vê. E talvez eles tenham se posicionado negativo, a gente tinha que resolver agora, né? Eu não sei qual é o ponto que nós estamos diante de Deus em relação às situações que nós devemos tratar diante de Deus. Se nós queremos ser consensuosos, né, e dizer, não, essa mensagem aí é até boazinha, mas não serve, para mim não é boa, eu não gosto disso e tal, aí você discorda. Ou então você fala assim, é agora, é a hora mesmo de resolver, de botar as coisas em ordem, e de acertar a minha vida, e assim, é isso que Deus quer. Então essa discordância aqui, ela me chamou a atenção por esse aspecto. Vai ter sempre esses dois lados, que nós não sabemos qual era o lado deles, nós não sabemos, a Bíblia não descreve, não diz o que aconteceu aqui, mas nós podemos dizer o seguinte: ou eles foram radicais na decisão de servir a Deus, ou eles não estavam concordando em acertar o caminho e servir a Deus. Eles queriam servir a Deus do jeito que as coisas estavam, sem mexer naquilo que doía neles ou naqueles que eles amavam. Então não pode mexer, não pode falar de pecado, porque nesse tempo, ou a gente fala daquilo que de fato faz sentido para a gente acertar a nossa vida, ou a gente fala de que Jesus está voltando e que o tempo do fim está próximo. São dois assuntos que vão nortear muito as nossas reuniões, as nossas palestras, as nossas conversas e as nossas pregações. Se quiser ouvir água com açúcar, realmente aqui não é o lugar. E eu sei que muitas vezes essas palavras são palavras duras, mas palavras duras nos levam à reflexão e nos levam a arrependimento. Mas esse é o tempo, não há mais tempo da gente ficar falando, sabe, de que você vai prosperar e que você vai ganhar dinheiro na terra. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Na verdade, o nosso amor tem que estar em Deus. E nós temos que ser apaixonados por Ele. Temos que fazer o que for preciso para reatar a nossa comunhão com Ele, a nossa aliança com Ele. E uma vez reatando a nossa aliança, acender de novo a chama da esperança da glória, para irmos morar no céu. É isso que nós precisamos falar, é disso que nós vamos pregar. Irmãos, não há outro assunto para tratar. Então, se está difícil ouvir esse tipo de pregação, eu vou pedir desculpa a você, mas eu vou continuar pregando aquilo que Deus colocar no meu coração, principalmente nesse sentido, porque isso serve para mim e aí vai servir para todos aqueles que com sinceridade quiserem caminhar diante de Deus. Amém? Deus nos abençoe e receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém?